E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kelson e essa aqui é a nossa quinta aula do projeto Revisa Enem aqui do canal Física. Essa aula de hoje a gente vai ver trabalho e energia mecânica. Pessoal, cai muito no Enem, sempre caiu no Enem. Todo Enem tem questões, né, de energia. Pode ser energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia sonora, mas qualquer tipo de energia cai no Enem. Então é um dos assuntos que mais cai no Enem durante esses Enems aí dos últimos 10 anos aí, tá? Então, galera, não perca essa aula. Bora lá para a aula de trabalho e energia mecânica. Então, pessoal, a primeira parte nossa aqui é trabalho, né? Trabalho simbolizado com a letra W ou mesmo para a letra T de trabalho, tá? Bom, trabalho, pessoal, é quando você exerce uma força num objeto, aqui no caso uma caixa, e eu desloco essa caixa, esse objeto, certo? Eu posso empurrar como puxar esse objeto. Agora, se eu exercer uma força nesse objeto, esse objeto não se deslocar, então não estou realizando trabalho. Como, por exemplo, empurrar uma parede. Estou lá tentando empurrar uma parede e eu não consigo deslocar a parede, então eu não realizo o trabalho, ok? Bom, a equação de trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. Esse F é a força que é aplicada no objeto, D é o nosso deslocamento e cosseno de θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá vendo? O deslocamento não está na horizontal, então é como se eu estivesse passando um deslocamento nessa parte pontilhada aqui, tá? Então seria a força, o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Então você tem aí a equação de trabalho. Lembrando que essa equação só pode ser usada se essa força for constante. CTE quer dizer o que? Constante, tá? Se a força, galera, variar, aí eu vou usar o trabalho numa força variável, que é o nosso método gráfico. Então tem uma força aqui que varia, tá vendo? Tá, né? Chegando uma força F, vamos colocar 1 aqui, até uma força F2 aqui, certo? E aí eu vou fazer o que? Eu vou, aqui ó, deslocamento D, e aqui é zero. Eu vou calcular, nesse caso aqui, esta área aqui. Esta área, ela é numericamente igual ao trabalho. Esse método gráfico aí, galera, eu posso usar tanto para forças variáveis como também para forças constantes, tá? Aí, dependendo aí, se ele vai tirar, no caso das forças constantes, ele te der um gráfico, ok, você faz pelo gráfico, tá bom? Pode ser também. Então, aqui então, a área é numericamente igual ao trabalho, ok? Então, aqui só posso usar o que? Força constante. Então, a força está sendo aplicada aqui é uma força constante, certo? Alguns pontos importantes desse trabalho, galera, é o seguinte. Esse ângulo aqui é extremamente importante. Por quê? Porque eu tenho um ângulo entre a força e o deslocamento, eu tenho várias forças atuando aqui. Eu só coloquei essa, mas eu tenho várias forças atuando nesse bloco aqui. Eu posso ter a força peso, apontada para baixo. Então, o ângulo entre o peso e o deslocamento é de quantos graus? 90 graus. E cosseno de 90 é zero. Então, trabalhar a força peso nesse caso é zero. Eu tenho a força normal, que também ó, forma um ângulo de 90 graus com deslocamento, então o trabalho também vai ser zero. Eu tenho a força, talvez, né, se tiver atrito, eu tenho a força de atrito, ou a força de resistência do ar, né, apontada contrária ao deslocamento do bloco, ele está deslizando. Então o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento é 180 graus. Aí esse trabalho vai ser negativo, tá? Então toma cuidado com esse ângulo aí, θ, entre a força e o deslocamento, ok? Bom, como a gente falou de trabalho da força peso, aqui nesse caso o peso aqui, né, do bloquinho sendo deslizando aqui vai ser zero, porque o ângulo aqui entre a força peso e o deslocamento aqui é 90 graus. Quando está o deslocamento for na vertical, no caso, eu tenho aqui uma esferinha caindo e aqui eu tenho uma esferinha sendo jogada para cima, por exemplo. Então aqui nesse caso, o deslocamento aqui é na vertical, né? Aqui ó, a bolinha está saindo daqui e chegando aqui. Esse deslocamento nós chamamos de quê? Altura.
que ele está caindo. Esse também ele está subindo, né? Então ele está saindo desse ponto aqui e chegando até esse outro ponto aqui, que seria o quê? Ele está subindo uma determinada altura. E a gente viu já, né, que essa parte aí de trabalho da força-peso, nesse caso, vamos supor que a única força que está atuando aqui na bolinha é a força gravitacional, que é o quê? O peso. Deixei aqui a bolinha, soltei ela caiu exclusivamente por causa do seu peso. Então, no caso aqui, o trabalho da força-peso é mgh. mg é o peso e o h o deslocamento, certo? Agora, quando a bolinha está subindo, ela está contra a gravidade. Aqui é essa mesmo, né? A gravidade está apontada para onde? A gravidade está apontada para baixo, sempre, né? Então, como a gravidade está apontada para baixo, aqui ele está indo contra a gravidade. Seria aí, no caso, um ângulo de 180 graus se a gente fosse fazer a análise aqui, ok? Então, aqui seria o que? Trabalho é igual a menos mgh. Então, nós temos aí, galera, o trabalho da força-peso na vertical, tanto quanto o objeto caindo, como o objeto que sendo lançado para cima, né? Uma queda livre e um lançamento aí vertical, né? Outra coisa, o trabalho da força-peso, da força gravitacional, não depende da trajetória. Então, independente se ele está caindo assim, se ele está escorregando uma rampa desse jeito, se ele está caindo, né, através de uma escada, se ele está caindo na mesma altura, no mesmo local, a gravidade G, certo? E o objeto tem a mesma massa, é o mesmo objeto caindo, então o trabalho da força-peso é o mesmo. Então não esqueça, galera, isso aí, tá bom? Bom, quando a gente fala de trabalho, nós lembramos de quê? De potência, né? Potência é o que? A definição de potência é energia sobre a variação de tempo, né? Ou seja, a rapidez que você converte a energia em outro tipo de energia para você talvez realizar aí um trabalho, certo? Então quer dizer que eu posso também escrever desse jeito, né, Kelson? Potência é trabalho sobre a variação de tempo. Potência aí, definição, ou seja, é a rapidez com que você realiza um trabalho. Tá aí, ó, potência, rapidez com que eu realizo um trabalho. Eu tenho essa potência, nós chamamos de potência média, por causa da variação do tempo, e nós temos a potência, nós chamamos de potência instantânea, que é potência força vezes velocidade. Certo? Ou seja, a potência depende da força aplicada no objeto e a velocidade que ele está adquirindo, né, na sua trajetória aí também, certo? Então tá aí potência e trabalho, né? Porque quando a gente fala em trabalho, a gente também está ligado intimamente, o trabalho está ligado intimamente a quem? A potência também, certo? Beleza, unidade de medida de trabalho é o Joule. Então vamos colocar aqui, ó, Joule. E a unidade de medida de potência, ó, definição, joules por segundos. Então, joules por segundos. Então, joules por segundos é watts. Então, a unidade de medida de trabalho no sistema internacional é watts, que nós simbolizamos também com a letra W, né? Tem algumas unidades especiais de potência que é HP, né, horsepower, e CV, que é cavalo-vapor, né? Mas aí o exercício geralmente ele te dá esses dados aí, ok? Então vamos passar agora para energia mecânica. Pessoal, eu vou deixar para vocês aí estudarem uma playlist aí na descrição de energia mecânica e trabalho. Tem várias aulas aí no canal de energia mecânica e trabalho, galera. É bom para vocês poderem reforçar essa parte de energia para estudar para o Enem. E se você estiver gostando dessa aula, não se esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal, galera, para poder ajudar o canal a crescer. Bora lá então para energia mecânica. Então, galera, energia mecânica. Nós simbolizamos com a letra EM ou simplesmente E. Bom, energia mecânica, galera, é a energia cinética, a energia potencial.
Só que a energia potencial ela é dividida em outros 3 tipos. A energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Bom, a energia potencial elétrica a gente vai estudar quando estiver vendo a parte de eletricidade. Então a energia potencial elétrica eu vou deixar um pouquinho de lado. Eu vou pegar só mesmo essa parte de energia mecânica aí que nós vamos estudar aí, certo? Então a energia cinética ela está associada a quê? A movimento. Então um corpo que tem movimento tem energia cinética. Então a nossa energia cinética, a equação dela, só para a gente lembrar, é mv ao quadrado sobre 2. Lembrar também, galera, que energia cinética não existe energia cinética negativa, porque a massa é positiva e o V está ao quadrado. Todo mundo ao quadrado fica positivo, né? Mesmo se que a velocidade seja negativa. Energia potencial gravitacional, né? A equação de energia potencial é mgh, ou seja, está associada à posição na vertical, a uma altura, né? E a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2. Está associada à posição, ou seja, a deformação de um corpo, né, que volte ao seu estado inicial, como uma mola, um elástico. Tanto a energia potencial elástica como a cinética só existem positivas, né? Você não vai ter valores negativos para elas, né? Porque o K é positivo e o X pode ser positivo ou negativo, mas está ao quadrado, então fica um número positivo. Agora, a energia potencial gravitacional ela pode ser positiva ou negativa, certo? Porque depende do referencial. Se você tem um referencial que meu pincel vermelho, se eu estou acima do referencial, energia potencial o quê? Positiva. Se eu estou abaixo do referencial, energia potencial o quê? Negativa. Se eu estou no referencial, energia potencial zero, ok? Bom, como eu já falei, né, a energia mecânica é a soma dessas energias. Então, a energia mecânica é a energia cinética, a energia potencial, e aí eu dividi nas outras duas que nós vamos estudar nessa parte aqui, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, ou simplesmente, tá, pessoal, energia elástica, ok? Bom, aí com isso nós vimos aqui a conservação da energia mecânica. Vamos pegar aqui, o que é uma conservação de energia mecânica, galera? Conservar a energia mecânica é quando um sistema não tem forças que dissipam energia mecânica. Bom, um exemplo de força que dissipa energia mecânica é o atrito, né? O atrito, ó, ele, né, uma força de atrito, o atrito, né, ele dissipa energia mecânica. Então, se eu quero que a minha energia mecânica se conserve, né? Se eu quero que ela se conserve, o que acontece? Esse atrito eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desconsiderar o atrito no sistema, tá? Então, um sistema conservativo, a energia mecânica se conserva, se mantém a mesma em qualquer ponto daquela trajetória que a gente está analisando. Um sistema que não é conservativo, quando você tem o quê? Um exemplo aí, uma das forças que dissipam a energia mecânica é o atrito, né? Porque esse atrito vai dissipar a energia mecânica como o quê? Em forma de energia térmica, que não é energia mecânica, em forma também, às vezes, também de energia sonora, que também não é energia mecânica, certo? Ok? Bom, então nós temos aqui uma relação que é a seguinte: a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial. Isto daí, galera, é a conservação da energia mecânica, né? É uma relação aí para ficar fácil a gente fazer os cálculos, né? Então você tem, por exemplo, um objeto caindo, não tem atrito, então a energia mecânica desse objeto caindo em qualquer ponto dessa trajetória vai ser qual? Vai ser o mesmo. Então você vai ter um ponto inicial e um ponto final. Você pode analisar esses dois pontos. Como a energia mecânica se conserva, então quer dizer que o ponto final é igual ao ponto inicial, a energia mecânica deles, ok? Unidade de medida de energia mecânica aí é a mesma coisa do trabalho, o Joule. Então, aqui nós temos o Joule no sistema internacional, certo, pessoal? Então, com isso a gente
conclui esse resumo, né? É um resumo de trabalho e energia mecânica, ok? Aí a gente vai entrar o quê? Nos exercícios, nos 4 exercícios do Enem. Bora lá para os exercícios. Vamos fazer primeiro o exercício 1. A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo de potência teórica leva em conta a altura da massa da água represada pela barragem, a gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, que é 1.000 kg por metros cúbicos. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada, com a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu. Então, galera, o que eu fiz aqui? Peguei os dados, coloquei aqui, tá? Eu coloquei aqui a vazão, 690 metros cúbicos por segundo, a altura de queda, né, da barragem aí da Itaipu, 118,4, a gravidade, a potência total instalada nas 20 unidades, a densidade da água, né, ou a massa específica da água, e a relação que a potência teórica menos a potência instalada é igual a potência não aproveitada em cada unidade. Aqui nós temos a potência total instalada em todas. Então, logo eu tenho 20. Então eu venho aqui e divido. A primeira coisa que eu faço é dividir esse carinha aqui por 20. E aí eu tenho a potência instalada. A potência instalada em cada unidade dessa aqui, a potência instalada em cada unidade é de 700 megawatts. Porque está querendo saber qual a potência não aproveitada em cada unidade. Então aqui eu já tenho a potência instalada de 700 megawatts. Eu já tenho isso aqui. Falta eu calcular a potência o quê? Teórica. E ele falou que a potência teórica é a energia, no caso potencial gravitacional de queda, né, no intervalo de tempo. Então é só pegar isso aqui, energia potencial gravitacional no intervalo de tempo, e a nossa potência teórica, ou a nossa equação de potência, né, a definição de potência. Esta é a equação de vazão volumétrica, ou simplesmente vazão. O que é vazão? É a quantidade de fluido, a quantidade, no caso, que é a quantidade de água que vaza aqui num determinado tempo, que cai num determinado tempo. Isso é vazão. E aqui a densidade, que é massa sobre volume, ok? O que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer o seguinte: tempo. Então eu vou pegar aqui a fórmula de vazão e isolar o tempo aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a fórmula de vazão, colocar ela aqui de novo, volume sobre delta T, e vou fazer o seguinte: tempo é igual a, troco, né, volume sobre vazão, certo? E aí eu vou colocar no lugar do tempo, eu vou colocar nessa fórmula aqui. Então vou pegar essa outra fórmula aqui e vou colocar ela aqui, ó, potência teórica é igual a energia potencial gravitacional, mgh, sobre tempo, que é volume sobre vazão. Na divisão de fração, né, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ter o seguinte, que potência teórica é igual a vazão, né, ou seja, mgh vezes a vazão sobre o volume. Ok, Elson, mas ele não deu a massa, mas ele te deu o quê? A densidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a densidade e vou isolar a massa aqui. Então, vou ficar aqui, ó, massa é igual a densidade vezes, ó, o volume. Então, no lugar dessa massa, eu vou colocar densidade vezes o volume. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar densidade vezes volume vezes a gravidade vezes a altura de queda, a vazão sobre o volume. Como eu tenho volume em cima e volume embaixo, eu posso chegar aqui e simplificar o volume. E aí acaba que eu tenho
a minha potência teórica é igual a densidade, a gravidade, a altura de queda, a vazão. Agora é só a gente fazer o quê? Colocar os dados, né? Então a potência teórica é igual a densidade, que é quanto que a densidade que deu pra gente? Aqui, 1000. A gravidade é 10, a altura 118,4 e a vazão é de 690. Ok? Então, a potência teórica é igual. Galera, isso tudo aqui vai dar 8169600. O que? Watts. Como eu tenho que colocar isso em megawatts, que aqui também está em megawatts, está até juntinho os dois, né? Para comparar, certo? Eu vou mandar 6 casas, não é isso? Mega. 1, 2, 3, não, aqui tem mais um zero, tá? Vou falar a verdade. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aí 816,96 megawatts. Isso é a potência teórica, tá, galera? Isso não é o nosso resultado final. Ele quer o quê? A potência não aproveitada. E esse valor tem para marcar lá nas questões do exercício do Enem. Então não vai confundir não, não vai parar aqui não. Então qual que é a questão aqui? Então aqui, ó, a potência não aproveitada é a potência teórica, que é os 816,96 menos os 700. Então a potência não aproveitada é de, se a gente fizer a subtração, vai ficar 116,96 o que? Megawatts. Tá aí, essa é a potência não aproveitada. Essa é a nossa resposta, e não essa resposta aqui, ok? Questão aí correta é letra C. Ok? Vamos lá agora para o exercício 2. O brinquedo pula-pula cama elástica é composto por uma lona circular, flexível, horizontal, presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, expressando um atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, H igual a 0, passando pelos pontos de máxima e de mínima alturas, Hmax e Hmin, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da posição vertical na sua situação descrita é. Então, galera, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui o esqueminha, né, da criança pulando no ponto mais alto e chegando até o ponto mais baixo, a altura mínima aí, quando ele está deformando a cama elástica, né, do nosso exercício 2, Enem 2017, tá? Eu coloquei aqui situação 1 e situação 2, e aqui eu coloquei o esboço, aqui o esqueleto do gráfico, né? A energia cinética em função da altura, a altura máxima e a altura mínima, que seria essa altura aqui mínima, e essa aqui seria a nossa altura aí máxima, ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, galera? Vou pegar a situação 1 aqui e vou ver quais são as energias mecânicas que eu tenho aqui. Eu tenho energia mecânica potencial e a cinética na situação 1, até chegar ao quê? Esse ponto de referência 0. Então, no ponto 1, eu tenho que a minha energia mecânica é a minha energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Bom, eu tenho que isolar a energia cinética, eu quero a energia cinética em função da altura. Então eu vou vir aqui, energia cinética vou passar potencial para lá, energia mecânica menos energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é mgh. Então energia cinética é energia mecânica menos mgh. Tá aí, galera, a nossa função da cinética, energia cinética em função da altura. Ó, perceba o seguinte, perceba que essa função, o h, é um h elevado a 1, ou seja, é uma função do primeiro grau. Porque esse nosso h aqui, ó,
ele está, né, como é um eixo XH em função do eixo Y, energia cinética, essa aqui é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau é uma reta. Como aqui é negativa, é uma reta decrescente. Então, aqui eu vou ter uma reta aqui, ó, decrescente. Beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui, galera, do ponto 2, vou fazer aqui do lado aqui, ó, ponto 2. Quais são os tipos de energia que eu vou convertendo aqui a energia mecânica? Então, tem aqui energia mecânica, a energia desse ponto até o eixo, até o X aqui, a deformação que seria a altura mínima, eu tenho energia cinética, né? Que ele vai deformando, ele ainda tem a velocidade de queda, mais a energia potencial gravitacional, porque tem uma altura em relação ao zero, o zero é a nossa referência aqui, então tem uma energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica, que eu tenho na deformação das molas e da própria cama elástica ali, da superfície da cama elástica, certo? Vou isolar a energia cinética, que é a energia cinética em função da altura, então vou isolar ela. Ela seria o meu Y, né? E a altura é o meu X, então vai ficar igual a energia mecânica. Vou passar os dois para cá negativo, então vai ficar energia potencial gravitacional menos energia potencial elástica. Vou colocar a fórmula, né, dos dois aí, tá? Das potenciais, energia mecânica menos mgh menos kx ao quadrado sobre 2. Agora perceba o seguinte, galera, esse x corresponde à nossa altura mínima. Então eu posso colocar aqui, então, ó, no lugar do x ao quadrado, eu posso colocar a altura mínima, ó, h min, né? H mínimo. Perceba que esse h está ao quadrado. Então, neste caso aqui, essa equação ou essa função, energia cinética, né? Energia cinética em função do h é uma função do segundo grau. E é uma parábola com concavidade para baixo, porque o x ao quadrado, né, que nosso h é o nosso x, ele é negativo, não o x, né? O coeficiente aqui, que seria o a lá da função do segundo grau, né, que é o k sobre 2, é negativo, então você tem uma parábola para baixo. Então seria mais ou menos isso aqui, galera, ó. Certo? Ok? Então tá aqui, ó, a nossa energia cinética em função da altura do nosso gráfico aqui. Interessante aqui, galera, porque nesse ponto aqui eu não tenho energia cinética máxima, porque aqui ainda tem o que? A força peso. Tá? A minha energia cinética é máxima no intermédio aqui da deformação, onde o peso se iguala com a força elástica. Então perceba que esse gráfico ele é um pouquinho mais assim, aqui que seria a minha energia cinética máxima aqui. Certinho? Então a questão correta aí é letra C. Essa seria a nossa questão correta aí. Ok? Então agora vamos para o exercício 3. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal. O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve... Então aqui, galera, o que eu fiz? Eu peguei aqui o brinquedo, né? O esqueminha do brinquedo já tinha dado o desenho. Eu dei uma melhorada aqui nele, vamos colocar assim, né? E aqui o bloquinho aqui que vai ser lançado, ele comprime uma mola com constante K, deforma essa mola e ele depois é lançado, depois que essa mola adquire seu estado natural, sem deformação nenhuma. Certo? Então, nesse ponto B aqui, ele tem energia cinética. E nesse ponto A, ele tem energia elástica. Ele quer saber qual dessas grandezas, K, M ou X, eu devo mexer para aumentar
em 4 vezes a velocidade. Então, vamos colocar lá. Como não tem atrito, sem atrito, o que a gente conclui? A energia mecânica se conserva. Beleza, então vamos lá. Ó. A energia mecânica em B final é igual à energia mecânica em A inicial. A nossa energia mecânica em B é a energia cinética. Então vai ficar o quê? Então, ó, energia cinética em B é igual à energia potencial elástica em A. Cinética, vamos colocar aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2 e a elástica é kx ao quadrado sobre 2. Posso cortar, né? Simplificar aqui o 2 com 2. Como eu quero a velocidade, ver quantas 4 vezes, né? A velocidade aumenta, eu vou isolar ela. Que aí eu vou ter uma relação entre ela e as outras grandezas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou isolar a velocidade, vai ficar v ao quadrado igual, vou passar o m para lá, kx ao quadrado sobre m. Como essa velocidade é ao quadrado, eu venho aqui, ó, e coloco uma raiz quadrada. Tá aí a relação entre a velocidade e as outras 3 grandezas, né? Bom, esse x está ao quadrado, posso tirar da raiz, então vai ficar v é igual a x raiz de k sobre m. Melhorou mais ainda, né? Bom, a velocidade tem que ficar quantas vezes maior, galera? Ela tem que ficar 4 vezes maior. 4 vezes maior. Para ficar 4 vezes maior, eu posso colocar o meu x, aumentar aqui o meu x 4 vezes. Também, né? É diretamente proporcional, então eu posso aumentar meu x 4 vezes. Então, para a velocidade aumentar aí 4 vezes, né? Velocidade aumentar 4 vezes, eu tenho que aumentar o x também 4 vezes. Beleza? Beleza. Bom, se a gente passar, aumentar o x 4 vezes, mas mantendo o k e o m constantes, ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu tenho que fazer o quê para aumentar a velocidade em 4 vezes? Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos pegar agora o k, vou deixar o x e o m constantes, não vou mexer neles. Então o meu k aqui, ó, quantas vezes que eu tenho que aumentar ele? Tem que aumentar, que é diretamente proporcional, né? Então esse meu k aqui tem que aumentar quantas vezes? Como ele está na raiz, eu não posso colocar 4, porque raiz de 4 é 2, então não vai ficar 4 vezes, vai ficar 2 vezes. Então eu tenho que aumentar ele quantas vezes? 16 vezes. Raiz de 16 é 4. Então, para a minha velocidade aumentar 4 vezes, o meu k ele tem que aumentar 16 vezes. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui para a gente fazer uma análise, já tem resposta, né? Já tem resposta. Fazer uma análise, vou manter o x e o k, e o m eu vou mudar ele. Como o m é inversamente proporcional, eu tenho que diminuir este m em 16 vezes, que está dentro da raiz, né? Então, raiz de 16 é 4. Como é inverso, né? Conserva primeiro múltiplo para o inverso, segundo, o 4 vai passar para cima aqui, vai ficar 4 vezes também. Então, para minha velocidade aumentar 4 vezes, eu tenho que pegar o quê? A massa e diminuir ela 16 vezes. Ok? Beleza? Então, se a gente for olhar as opções aí, galera, né, a opção correta aí, já de cara na primeira, que já dá para a gente ver a opção, né? A opção correta aí é letra B, né? Manter as outras aí e aumentar a deformação em 4 vezes. Então, nossa questão correta aí é letra B. Ok? Vamos agora para o último exercício, o exercício 4. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação.
E energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundos a menos 2 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação à velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, o comprimento, a largura e a altura, assim como a massa do seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então está lá o recorte ilustrado, conteúdo, né? Base de metal, haste metálica, barra superior, disco metal, tamanho C por L por A, 300 mm, 100 mm e 400 mm. Massa do disco de metal, 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 é em joules. Então, galera, o que eu fiz aqui? Redesenhei o desenho, né, lá do exercício. Né? Tá aqui os dados. Comprimento, largura, altura 300 mm por 100 mm por 410 mm. A massa do disco é 30 gramas. Né? A gravidade é 10 metros por segundo. 10 metros segundos a menos 2, isso aqui é a mesma coisa, galera, de fazer isso aqui, ó. Segundo a menos 2, nós temos o quê? Nós temos o quê? Por segundo ao quadrado. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, ele está falando que a energia aqui em cima, toda a energia foi transformada em quê? Em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Só que aí, quando o disco aqui ele gira, ele tem uma velocidade linear na borda do disco e uma velocidade linear no seu centro de massa. Tá? Então ele tem duas velocidades aqui, galera. Ele tem a velocidade, ó, no seu centro de massa, que está caindo o seu centro de massa, e a velocidade linear ou a velocidade tangencial aqui também na borda que ele gira aqui. Essa velocidade aqui linear ou tangencial está associada à velocidade angular ali que ele está falando, certo? Então ele está pedindo para desprezar essa velocidade aqui, cara. Essa velocidade do centro de massa a gente vai desprezar ela aqui. Então no ponto mais alto, eu vou chamar isso aqui de ponto A, eu tenho energia o quê? Potencial gravitacional. E nesse ponto aqui, eu vou ter energia o quê? Nesse ponto B aqui, ó, vamos colocar assim, né? Ponto A e ponto B, o ponto A aqui maior, né? Ponto A e ponto B, eu tenho o A potencial gravitacional e o ponto B eu tenho energia o quê? Cinética de rotação. Então nesse caso aqui, a minha energia mecânica em A é igual à minha energia mecânica em B. A minha energia mecânica é igual potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional em A, que ele fala, galera, por que eu estou colocando isso aqui? Que o sistema é conservativo, não há atrito, nenhum tipo de atrito atuando. Igual a energia cinética de rotação em B. Né? Coloquei CR, cinética de rotação. Tá? Então, a minha energia cinética de rotação em B, quando ele chega no ponto B, é mgh. Esse H não é este H. Este H é este H aqui, ó. Para ver que eu coloquei um H diferente, tá? É somente 2/3 do H. Então, nesse caso aqui, vai ficar mg 2/3 de H. Vamos colocar aqui o seguinte. A minha massa aqui, ó, tem que estar em quilogramas, né? Então aqui é a mesma coisa de dividir por 1000. Então aqui vai ficar 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas, dividir por 1000, certo? Aqui a altura, aqui ó, a altura, ó, colocou como A, né? A minha altura é 400 milímetros.
E para metro eu vou dividir também por 1000, né? Então aqui vai ficar quanto esse 400 milímetros aqui? Vai ficar 410, né? 410 vezes 10 a menos 3 metros. Bom, agora é só colocar lá na nossa equação aqui. Tá? Então a energia cinética de rotação em B é igual a massa, 3 vezes 10 a menos 3, 30, né? 30 vezes 10 a menos 3. A gravidade ele deu pra gente que é 10 vezes 2 terços da altura, que é 410 milímetros, que é 410 vezes 10 a menos 3. Então 410 vezes 10 a menos 3. A minha energia cinética de rotação no ponto B, né, fazendo essas contas aí, vai dar 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Essa é a minha energia cinética de rotação que ele adquiriu aí na queda, né? Desprezando a energia cinética de translação do centro de massa aí do disco. Então a questão correta aí é letra B de bola. Certo? Só um ponto aqui, pessoal, que eu não concordo muito nesse exercício, que se esse disco ele é um corpo que rotaciona, ele é um corpo extenso. Então ele não consegue chegar até aqui. Certo? O disco estaria mais ou menos por aqui, ó. Então ele não sai do ponto A. Teria que ter o quê? O raio do disco também. Ele não sai aqui do ponto A, certo? Pelo menos o problema não citou isso, né? Então a gente pode considerar isso aqui, ok? Eu achei esse um ponto falho aí do exercício, ok? Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Acabamos aqui o nosso conteúdo de energia mecânica e trabalho e os exercícios do Enem. Então, galera, se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e assistir as outras aulas aí do Revisa Enem. E até a próxima aula.